Olá, meu nome é Ana Camargo, eu sou assistente social da Divisão de Planejamento e Vigilância Socioassistencial da SEBS e hoje nós vamos começar o nosso bate-papo em comemoração ao Dia do Assistente Social. Ele é comemorado no dia 15 de maio e a Secretaria do Bem-Estar Social gostaria de homenagear todos os assistentes sociais da Secretaria e das organizações da sociedade civil que são nossas parceiras. Então, para reflexão nesse dia, nós vamos falar da atuação do assistente social na pandemia e para que esse diálogo aconteça, nós convidamos a nossa professora e mestre Ellen Rosseto e assistente social, professora e secretária do Bem-Estar Social, Ana Salles. Esses vídeos serão colocados nas redes sociais para que vocês possam acompanhar e verificar todo o trabalho que é desenvolvido pela nossa categoria de assistentes sociais e parabenizá-los por esse dia tão importante e pela nossa luta da categoria. Fica aqui o nosso, então, parabéns a todos vocês e vamos assistir, então, os nossos vídeos. Olá, bom dia a todas, a todos. Gostaria de primeiro manifestar a minha satisfação em estar aqui, em poder participar deste momento de realização, de muita luta, de muitas reivindicações, neste dia em comemoração ao Dia do Assistente Social, dia 15 de maio. Fico muito feliz com o convite, gostaria de agradecer a secretária da SEBS, a Ana Salles e toda a equipe dela, pelo convite, porque eu entendo também que é uma oportunidade de nós podermos discutir sobre este momento tão de insegurança, instável que estamos vivendo, toda a população mundial e também nós, profissionais de linha de frente, da Covid-19, da pandemia mundial. Então, fico muito feliz. Obrigada, Ana Camargo, quem entrou em contato comigo também. E assim, eu acho que a discussão de hoje, eu queria trazer uma discussão muito leve para o nosso dia, sem lamentações, mas é justamente para enaltecer e valorizar o trabalho do assistente social, posicionar a sociedade também, dizendo todas as nossas inseguranças, porque somos profissionais que fomos aí subalternizados durante muitos e muitos e longos anos, mas sabemos do nosso valor, sabemos da nossa intenção como profissional, sabemos que somos garantidores e efetivadores de direitos sociais, neste momento do caos, neste momento de muita dificuldade, estamos aqui postos, nessa grande militância, nesse grande movimento social e coletivo, em prol de melhores oportunidades, de igualdade, de equidade para a universalidade dos direitos e das políticas públicas. Como eu disse que o meu discurso vai ser leve, dizer e falar, discutir sobre a atuação do assistente social na pandemia, em tempos de hoje, como assistente social de ponta da área da saúde, sabemos que o nosso trabalho foi extremamente modificado, diante aí de 13 anos de atuação também na área da assistência social, sabemos que passamos por uma grande reconfiguração do nosso trabalho. Muitas vezes nos reportamos a muitas situações antigas até mesmo, que estão latentes hoje no nosso dia a dia, em relação justamente às questões emergenciais e de urgência, quanto aos benefícios, aos serviços. Mas a minha fala de hoje é justamente para discutir, sobre a humanização, sobre a solidariedade, que nós precisamos ter também, enquanto profissionais, uns com os outros, e transportar isso para a nossa população usuária, num caminho realmente
das relações interpessoais, né? Como é difícil sermos profissionais públicos, né, ou privados da área privada, por sermos classe trabalhadora e mesmo assim lutarmos por essa classe trabalhadora. Estamos inseridos dentro de um contexto onde lutamos também pelos nossos direitos como assistentes sociais. Então essa atuação, né, do assistente social na pandemia nos faz refletir como estamos, né, postos. Somos acríticos, somos críticos, estamos refletindo sobre a nossa atuação, estamos nos posicionando frente a todo o desmonte, né, a exclusão social, a desigualdade social e inclusive com nós, né, nós mesmos também somos classe trabalhadora, né, como estamos inseridos na divisão social técnica do trabalho. Precisamos discutir sobre a nossa profissão nesse dia para que a gente também lute pelos nossos direitos, né? E aí, claro, né, que isso se estenda a toda a população usuária, né? Seja da saúde, seja da assistência, seja da educação, seja do meio ambiente, né? De um contexto geral. Então, tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de dizer, né? Primeira coisa sobre a valorização do nosso trabalho, né, que conforme o nosso código de ética aí nós temos um papel fundamental nas situações de calamidade pública, está lá, né, escrito, determinado pelo nosso código de ética. Sabemos que somos profissionais chamados para a atuação frente a essa calamidade mundial que estamos vivendo, né? Por isso, gosto muito de dizer e pontuar que sim, somos especialistas nas calamidades públicas, porque estudamos, porque lutamos, porque reivindicamos e principalmente porque somos trabalhadores especializados na coletividade. Somos classe trabalhadora de forma a sermos realmente coletivos, né? A buscar a efetivação de direitos na coletividade e trabalharmos de forma coletiva, articulando as políticas públicas, viabilizando acesso a informações, a benefícios, a serviços e principalmente, dialogando com a nossa população usuária numa linha horizontal de respeito, compreender que estamos inseridos num sistema sociopolítico e econômico excludente e que neste momento da pandemia veio acentuar toda a desigualdade social no nosso país, no mundo. Então somos sim especialistas na calamidade pública porque somos os primeiros a serem chamados para lidar, para trabalhar, para orientar, para conversar, para sermos solidários junto a essa população que precisa, diante do alto índice que nós temos do desemprego, que atinge aí a mais de 14 milhões, né, de desempregados no nosso país. Um outro ponto que eu gostaria de dizer para vocês que enfatizar, né, a nossa solidariedade política, porque estamos falando de direito, e claro, de uma sociedade política e que seja transformadora, que as nossas ações possam ser críticas para transformar socialmente a vida daqueles que acessam ou que buscam, né, a nossa prestação de serviço, à frente da saúde, à frente da assistência social, e deixar de lado, né, uma lógica individualista e totalmente caritativa. Eu sei que é difícil, porque, como eu falei no comecinho, nós estamos vivendo uma situação um pouco de retrocesso, né? E independente em algo público ou privado, mas realmente a nossa realidade. Hoje a gente trabalha no emergencial. Nós buscamos efetivar situações emergenciais, né? Meus alunos geralmente falam, professora, parece que quando a gente fala de cesta básica, a gente até treme, porque parece que o assistente social só faz isso. Não, nós não só fazemos isso, né? Nós fazemos isso e muito mais. Mas neste momento, é a cesta básica que está batendo todos os dias na porta da nossa atuação profissional, principalmente em primeiro atendimento,
né? Assim como outras situações emergenciais. E aí nós temos que pensar politicamente, né, como efetivar isso. Nós temos que buscar respostas dentro da nossa intencionalidade como profissional e buscarmos respostas para essa população que precisa de nós. E volto a falar, nós somos especialistas em calamidades públicas. Não sou eu, é o nosso código de ética. Falo um pouco aí desse processo, né, de subalternização da profissão que, infelizmente, existiu durante todo o período, né, da gênese aí do serviço social, mas hoje não podemos mais pensar dessa forma, né? Não, nós somos profissionais valorizados. O Ministério da Saúde diz que nós somos valorizados, somos profissionais da área da saúde, né? Mesmo atuando em políticas públicas diferentes. Então, somos valorizados, não estamos subalternizados a qualquer outra categoria profissional. Devemos, sim, nos posicionarmos como especialistas, como profissionais críticos de uma realidade e efetivadores de direito, de cidadania, que buscam o empoderamento e a autonomia dos nossos usuários. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a gente pensa num processo de distanciamento, como que a gente faz isso, né? As respostas estão, sim, na articulação entre instituição e profissional, mas somos nós, profissionais, que damos vida às instituições. Somos nós, profissionais, que devemos incorporar o nosso projeto ético-político e agir, atuar, intervir, né? Buscar as nossas dimensões teórico, metodológica, ético-política, dimensão investigativa, interventiva, dimensão educativa, que o serviço social sabe muito bem, desde os primórdios da nossa profissão, executar, né? Não no sentido pedagógico apenas, educativa, mas pedagógico emancipatório, né? Buscamos aí uma educação popular por meio da informação. Nós somos multiplicadores de informação, né, para uma coletividade que é a classe trabalhadora. A gente sabe aí do colapso, né, em termos dos atendimentos que aumentaram muito o atendimento dentro da área da assistência social e da saúde. Sabemos que estamos até desgastados realmente no sentido emocional, no sentido profissional, não como competência, mas no buscar resolutividade, né? E muitas vezes somos nós que temos que dar essa resolutividade para a nossa população. Em meio a esse caos, né, somos profissionais chamados para agir diante de toda essa situação. Então, na verdade, eu gostaria até de enaltecer, né, mais e mais. Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada pelo serviço social. Não me imagino fazendo, né, tendo outra profissão, de maneira nenhuma. Mas meus parabéns, meus colegas, meus parceiros, meus companheiros. Vocês são extremamente fundamentais neste momento, né? Enalteço e valorizo, porque se não fossem vocês, se não fossem nós, enquanto classe trabalhadora, coletiva, em prol de uma sociedade excluída, o que seriam? Quais seriam as consequências ainda maiores, né, ao atingir a vida da nossa população? Aquela população que precisa do nosso trabalho com qualidade, que precisa da nossa prestação de serviço, pautado na informação, né, e na emancipação social. Marx vai dizer que o ser humano consegue alcançar, no máximo, a emancipação política, né, em tempos de capitalismo. A emancipação humana parece algo muito distante, né? A emancipação humana, se nós teríamos acesso a todas as outras áreas,
né, a todos os segmentos que atingem a nossa vida. Mas a política nós conseguimos. Conseguimos a partir de uma perspectiva crítica da realidade, de onde estamos, e não estou falando de uma situação macro apenas, né? Claro que a gente precisa falar da totalidade, mas eu estou pedindo para que vocês tragam para o interior de vocês, para o olhar de vocês, pessoal e profissional, no dia a dia do trabalho de vocês, né? Como podemos mudar essa realidade? As instituições estão ali, paradas, elas precisam de pessoas, elas precisam de movimento, elas precisam de comunicação e que nós possamos nos comunicar entre políticas públicas, entre profissionais, né, da área onde atuamos, mas que possamos movimentar essa instituição. Somos nós, pessoas, carne e osso, que damos vida a essas instituições. Então precisamos nos unir como categoria, como profissionais, precisamos juntar, né, as nossas forças. Lembrando, Yamamoto fala, nós somos profissionais especializados na coletividade. Somos, sim, coletivos. Então, não adianta, né? A gente sabe que no individual, todo mundo fazendo a sua parte, mas quando a gente, diante dessa pandemia toda, né? Se eu usar máscara, a Ana, minha colega, não, né? Eu estou fazendo a minha parte, mas se ela não fizer a dela, se nós não somarmos coletivamente, a gente não sai do caminho, da estaca onde nós estamos, né? Então precisamos sim dar vida às instituições onde trabalhamos, né? Com gás, com vontade, com desejo de mudança, porque é isso que a nossa profissão prega, a transformação, a mudança. Não só prega, mas acredita, né? Quando eu levantei a minha mãozinha direita e jurei os 11 princípios do Código de Ética, eu acreditei numa mudança. Eu sinceramente acreditava, né? E continuo acreditando que nós não devemos levar para o messianismo a nossa profissão, porque também temos as nossas individualidades e dificuldades, mas eu sei que dentro daqueles 11 princípios, a nossa atuação dentro da pandemia hoje precisa valer a pena. Ela precisa se valer, né? Para que a gente possa realmente conquistar ainda mais o nosso espaço e saber exatamente o que estamos fazendo. Somos especialistas em calamidades públicas, somos nós que vamos dar resolutividade para aquele usuário que chega ali na ponta para mim, porque somos especialistas. Não vamos delegar o nosso papel, a nossa função, aquilo que estudamos para outras categorias. Não, nós temos o nosso espaço, não somos mais profissionais subalternizados. Vamos lá? Prometo que eu já vou terminar. O nosso projeto, né, de profissão, ele fala justamente pela defesa, né, do aprofundamento da democracia, do pluralismo, né, da abertura do diálogo, da discussão. E aí eu pergunto, estamos sendo democráticos entre nós, profissionais? Estamos sendo democráticos com a própria população usuária, dentro desse pluralismo, dentro da diversidade? Precisamos dialogar internamente, né? Nosso posicionamento deve ser em favor da equidade e da justiça, né? Assegurar aí a universalidade e lembrar que a pandemia vai passar, mas a luta por direitos e pelo atendimento de qualidade, ele é permanente, né? Então, não tem sido fácil, são uns dias extremamente desafiadores, de difícil acesso a tudo, né? A informação, ao contato com o colega, e a nossa intervenção nos nossos atendimentos, como eu falei, aumentaram demais, né? Nós temos sido surpreendidos por questões que muitas vezes não apareciam para nós, ali na área da saúde, onde eu atuo hoje, né? A quantidade que nós temos de saúde mental para atender, né? De internações
compulsórias, porque aí eu vou lembrar um pouquinho da questão dos vínculos, né, familiares dentro desse distanciamento social, mas a aproximação familiar, porque a gente acaba ficando muito mais com os nossos familiares, né? Nós tivemos o aumento aí da violação, né, dos direitos, da violência intrafamiliar e doméstica, e aí a saúde mental tem inchado dentro da saúde, né? Posso dizer que nós temos situações precárias, né, porque nos falta mesmo o acesso por muitas instituições, né, na questão jurídica até, pelo respaldo para que a gente possa também levar isso para a população, mas os nossos atendimentos têm realmente nos dado aí como um alto índice de saúde mental. Uso abusivo de substâncias psicoativas que aumentaram demais, né? E nós não podemos ter os grupos, nós não podemos ter os grupos de diálogo, né, pessoalmente. Temos estratégias aí para dizer que estamos fazendo reuniões online, né, por meio de vídeos que são gravados dentro da instituição e passado como mensagens, inclusive de solidariedade, né, de amor ao próximo, de humanidade, para que essas pessoas possam se sentir um pouco mais valorizadas, né, mais pertencentes a esse mundo que é tão diferente hoje, que a gente já não sabe mais como esse mundo está ou como ele vai ficar, né, porque a pandemia, ela vai passar, eu creio que ela vai passar, né, mas os nossos serviços devem ser permanentes. Falo do vínculo com o usuário, porque surgem demandas novas, mas aquelas demandas existentes, como, por exemplo, os grupos coletivos, né, os grupos que nós temos, tivemos que paralisar, né, por uma questão até mesmo de responsabilidade social, e não podemos deixar para lá, né, aquele usuário de acompanhamento, né. Pedidos de exames, pedidos de medicações, né? Estamos ali lado a lado ao luto, porque quando uma família, né, ela vai a óbito, o serviço social está ali presente, né, não para dar o óbito, né, por favor, que isso não é nossa competência, mas é justamente no abraço profissional que temos que acolher essa família, né? Ou que perdeu um ente querido, ou até mesmo que está com alguém, né, internado, em intubação. Me emociona dizer que neste momento, né, nós somos muito valorizados por profissionais que talvez subalternizavam, como eu falei, a nossa profissão, mas que hoje somos chamados em primeiro lugar, né, para atuarmos, para termos uma fala com essa população, num diálogo aberto com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, né, todos os profissionais aí da área da saúde, e somos respeitados, né. Que façamos deste momento, desse caos, dessa tragédia, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de reconhecimento para o serviço social, para a profissão, que nós possamos realmente nos empoderarmos, né, neste momento, para que a nossa profissão seja ainda cada vez mais valorizada e alcance, né, outras vidas, né, pelo conhecimento do que é o serviço social, mas também pela nossa atuação profissional, né. Acho que a minha fala foi muito mais no sentido mesmo de nós buscarmos uma consciência coletiva do que a própria atuação do serviço social, mas se nós não tivermos essa atuação coletiva, a gente não atua, nós não conseguimos chegar, né, à linha de frente nenhuma da Covid-19. Se não unirmos força, se não dialogarmos, né, e o diálogo é tão importante dentro da nossa profissão,
e muitas vezes a gente deixa de dialogar com o meu colega, né? Com o trabalhador do SUAS, com o trabalhador do SUS, com outras categorias, e aí eu perco espaço também, né? Então que possamos ganhar espaço sempre, né? Nessa conquista e nessa busca pela nossa profissão, tá? Eu queria deixar uma frase para vocês, queria, né, até vou ler, porque achei ela bem importante, bem para o momento, né? É de um autor desconhecido e fala assim: inspiração é a luz que nos aponta saídas e resoluções. É impulso, desejo de mudança e de melhorias. É um incentivo que nos conforta e nos leva adiante. A centelha da ideia, a intuição do que vem por aí. O sopro que renova o entusiasmo, revigora e energiza. Precisamos de inspiração, com certeza. E longe de ter uma fala chata, mas vamos ter que buscar nos nossos livros, na busca pelo conhecimento, da qualificação profissional, do aprimoramento intelectual, né? Saídas. E temos saídas, né? Temos saídas, porque acreditamos, né, no empoderamento da nossa população e devemos acreditar também no empoderamento nosso enquanto profissional. Então vamos nos inspirar e sermos solidários politicamente, né? Voltado pelas questões do direito, né? E deixar de lado algumas situações que possam enaltecer o individualismo, a caridade, né? Mas que possamos ser críticos em relação a toda a realidade apresentada, tá? Eu queria manifestar a minha, enfim, né, o meu luto aí por todos aqueles que talvez tenham perdido algum familiar, né, alguém próximo, então, ou até mesmo os nossos profissionais que morreram na luta, né, e que essas vidas possam ser valorizadas e valorizadas por nós, que a gente realmente possa ter uma fala para valorizar, né, aqueles que se foram lutando como nós. Então, vamos nos inspirar e energizar todo o local onde nós estamos atuando. Eu queria agradecer, muito obrigado, né, obrigado pela participação, no sentido mesmo daí da busca em poder acessar o link, né? Estamos gravando, mas queria dizer que não é de menor importância e muito menos de menor intenção, né? O meu carinho, que vocês curtam o dia do assistente social de uma maneira bem consciente, né? Bem voltada realmente para o interior da nossa profissão, né? E lembrarmos que somos profissionais e especialistas em calamidades públicas. Então, vou cobrar, somos nós que temos que dar muitas respostas, né? As instituições estão paradas, engessadas, nós não, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Feliz dia do assistente social, pessoal. Gostaria de agradecer a presença da professora com a sua brilhante explanação sobre o Sistema Único de Saúde, em especial nesse momento de pandemia. São profissionais que estão na linha de frente, passando por muitas dificuldades, muita luta, né? Assim como nós aqui na assistência. E quando nos foi proposto esse tema, eu fiquei pensando, eu quis partir da premissa do que de fato é ser assistente social, né? Quando a gente pensa na atuação do assistente social na pandemia, eu procurei pensar mesmo no que é ser o assistente social.
E aí eu me remeti, né, naquele conceito básico que a gente tem, que o assistente social, ele é o profissional que intervém nas expressões da questão social, nas desigualdades advindas do capitalismo, e que é um profissional que, em toda a sua trajetória histórica, né, a trajetória histórica da sua profissão, ela vem de lutas por melhores condições, vem da luta de classes pelos nossos usuários, e isso me remeteu também a um processo histórico importantíssimo na nossa profissão, que foi a reconceituação, né, onde os profissionais, eles fizeram uma parada, né? Uma parada para estudo, uma parada para revisitar as suas ações, para repensar de fato o caminho a seguir, se de fato o caminho que eles estavam levando era o caminho que eles queriam para a sua profissão. E eu vejo que a pandemia nos trouxe esse momento também, porque nós vínhamos caminhando dentro de uma política, né? A política de assistência social através do SUAS, que foi instituído a partir da Política Nacional de Assistência Social em 2004, e nós vínhamos caminhando, tentando fortalecer o SUAS, tentando consolidar todas as suas ações, as suas diretrizes de proteção, de defesa de direitos, de vigilância, e de repente vem esse marco para a gente, esse fenômeno que foi a pandemia, onde veio à tona uma situação onde nós tivemos que, de novo, nos depararmos com ações pontuais, ações emergenciais, de rápida resolução, sem muita continuidade. E isso, de alguma forma, abalou os profissionais, nós assistentes sociais, tanto emocionalmente, como profissionalmente. E aí nós tivemos que nos voltarmos para os nossos conceitos, né? Conceitos estes que muitas vezes no dia a dia, né, no atendimento à população, na oferta dos serviços, então isso já estava no nosso cotidiano. Mas quando a gente se viu nessa situação de ter um retrocesso e a preocupação de ter um retrocesso, a gente começou a se debruçar novamente as teorias, a tudo aquilo que nós tínhamos aprendido para verificar, não, peraí, será que isso que eu estou fazendo é um retrocesso, não é um retrocesso? Tudo isso está sendo imposto para a gente e a população padecendo, né, não só com uma crise sanitária, mas com uma crise social, uma crise econômica, porque o capital também estava em crise. Então, assim, a gente se viu no meio de um furacão. E houve sim a necessidade, né? E aí agora já decorrido um ano a partir do início dessa pandemia, então a gente já consegue visualizar, a fazer uma análise de conjuntura de tudo isso que vem acontecendo. E aí a gente começa a pensar nesse profissional de serviço social atuando, né? Então a gente pode verificar que o profissional de serviço social, ele é um profissional intelectual, né? Ele é um profissional que atua diretamente com a teoria, mas ele atua também com a prática. E que a partir daí nós estamos conseguindo de alguma forma criar estratégias para se chegar a uma praxis de tudo isso, né? Então é esse o processo, é esse o movimento que nós temos que ter de fato, porque no decorrer da história do serviço social é assim que acontece. Então nós podemos aliviar o nosso coração, porque ninguém passou por uma pandemia. Então, às vezes, nós, enquanto profissionais de serviço social, ficamos desesperados, achando que o que virá à tona, o que vai permanecer, são de fato as ações filantrópicas, as ações sociais, e que isso, em detrimento, né, dessa situação pandêmica, nós vamos deixar o SUAS morrer, né? E, na verdade, onde nós precisamos nos apoiar? E aí é estrategicamente. Né? Nós precisamos, de alguma forma, fortalecer o SUAS. E aí, de que forma? Né? E isso se dará através do nosso posicionamento político, né? Porque o assistente social, ele é, de fato, um profissional que
ele tem um posicionamento político, porque isso faz parte da nossa posição. E quando eu digo um posicionamento político, é no sentido assim, de que nós optaremos pelo conservadorismo, né, onde de fato nós achamos que tudo isso é culpa da família, é culpabilização da família do que está acontecendo e que não adere àquilo que nós estamos colocando, ou de fato, junto com a família, nós temos condições de propor algumas ações, algumas atuações coletivas, nós vamos construir isso no coletivo e nós vamos sair dessa pandemia de alguma forma junto, né? Então nós temos condições, não existe um outro profissional que seja especialista em lidar com o sofrimento humano que não seja o assistente social, né? O assistente social, ele está preparado para lidar com o sofrimento humano. Ele está preparado em lidar com as calamidades, ele está preparado para lidar com as desigualdades. Então, diante disso, o que nós precisamos fazer? Nos remetermos àquilo que são as dimensões que materializam o serviço social, que é o teórico-metodológico, o técnico-operativo e o ético-político. São essas três dimensões que vão de alguma forma, fortalecer a nossa atuação. E a partir daí, nós não temos hoje uma teoria pronta de como nós devemos atuar nesse momento de pandemia. Só que nós estamos construindo essa história. Então, ao mesmo tempo que nós estamos atuando nesta pandemia, nós estamos construindo uma história dentro dessa pandemia, né? E nós estamos deixando um legado para as futuras gerações de assistentes sociais que virão. Então, por isso que nós precisamos ter esse cuidado, né, de ter os registros das estratégias que nós estamos criando diante de todas as situações que nós estamos passando, termos essa preocupação, porque o serviço social, ele se dá no coletivo. Então, nós temos que ter sim essa preocupação de fortalecer os coletivos, com a comunidade, com os usuários, com os trabalhadores, para que de fato a gente tenha registros para que fique na história, né? Então, diante dessa situação e que a gente tenha, né, dentro dessa pandemia, não algo de ruim, mas é algo para o nosso crescimento profissional, né? E aí não só profissional e individual, mas nós estamos construindo algo no coletivo, por mais que isso não esteja claro para a gente agora, mas nós estamos crescendo enquanto categoria, né? E antes nós nem éramos considerados uma política essencial, né? Então, diante de toda essa crise, eles buscaram na assistência social essa essencialidade, porque não haviam outros profissionais que nesse momento de crise pudessem dar respostas imediatas como nós tivemos que dar, né? Então eu penso que mesmo nesse momento de crise, nós precisamos buscar aquilo que nós temos de melhor e nós estamos deixando um legado. E isso é extremamente importante para a nossa categoria, isso é extremamente importante. Nós sabemos que temos vários profissionais, né, que estão adoecendo com essa situação. De fato, é algo assim muito difícil quando nós nos tornamos essenciais, mas ainda assim nos faltam, né, condições de trabalho muitas vezes, falta todo o estímulo que nós precisamos financeiro para que de fato a gente tenha toda a estrutura necessária para que a gente possa trabalhar, né? Hoje mesmo a gente teve uma prova disso, a gente querendo fazer o nosso vídeo, a gente querendo fazer ao vivo e aí a gente ficou nessa situação tentando, mas nós não vamos desistir. Né? Nós não vamos desistir, porque nós estamos fazendo uma história. E tudo isso nós não vamos colher agora de imediato, mas nós vamos colher isso nas gerações futuras que ainda virão. Assim como hoje nós temos e nós nos respaldamos nos profissionais que nos antecederam, né? Quanta história, quantos profissionais brilhantes que nos antecederam. E é uma história de luta mesmo, né? O serviço social, ele se pauta na luta. Nada foi fácil até agora, né? Se nós pegarmos a bibliografia e a biografia de todos aqueles que nos antecederam e que estão construindo esse projeto ético-político e que estão construindo essa história do serviço social, nós vamos verificar que nada foi fácil, em nenhum momento foi fácil,
né? É claro que hoje nós vivenciamos um fenômeno mundial, né? Mas vamos tirar algo de muito bom nisso, porque está existindo um crescimento individual, está existindo um crescimento enquanto categoria, e nós temos condição para isso, né? E não esquecer nunca disso, de que enquanto categoria a gente só cresce quando nós estamos juntos, quando nós construímos no coletivo, tá? Então, o que eu gostaria de dizer é isso, né? Que nós estamos num momento mesmo de reconceituação, que nós possamos aproveitar esse momento de reconceituação, que nós possamos criar novas teorias, novos saberes, novos fazeres, novas práticas, que a gente possa sair da casinha. E assim como Yolanda Guerra diz pra gente, né, que a gente possa ir além das aparências, além daquilo que nós estamos vendo, né? Porque quando a gente olha só para aquilo que a gente está vendo, a gente não consegue aprofundar, a gente não consegue criar estratégias que de fato sejam efetivas e eficazes. E nós temos potencial para isso, porque nós fomos treinados para isso, nós fomos formados para isso. E a própria opção por ser assistente social, isso já traz em nós uma garra muito forte de acreditar na transformação, de acreditar na mudança, de acreditar naquilo que muitas outras pessoas não seriam capazes de acreditar, tá? Então, nesse dia do assistente social, eu gostaria de deixar meu abraço a todos vocês, agradecer pela parceria, e dizer que nós estamos juntos nessa luta e que essa luta ela não se finda aqui, né? Nós ainda teremos muitas outras e que é assim que a gente vence, né? A gente só vence quando a gente está junto, quando a gente se une e que ninguém solte a mão de ninguém, né? Que de fato a gente consiga estar junto mesmo, que ninguém tenha essa intenção de querer lutar sozinho, né? Porque a luta ela só é vencida quando ela é construída a muitas mãos. Tá? E eu gostaria de deixar uma frase do Guimarães Rosa, que eu gosto muito, porque nos leva assim, à reflexão e do quanto nós precisamos abrir a nossa cabeça para que de fato a gente consiga avançar. Porque a cabeça da gente é uma só. As coisas que há e que estão para ver são demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Um grande abraço, feliz dia do assistente social e que esse dia, né, seja de comemoração, mas que seja também de reflexão, que seja de pensamento, né, por todas as pessoas que também, assim, neste momento de pandemia, perderam seus entes queridos, né, que seja no momento de reflexão para que a gente pense mesmo que nós precisamos lutar por um mundo melhor, por um mundo mais justo, por um mundo mais igual, que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, porque se nós, assistentes sociais, não lutarmos por essa população que está aí, né, pelas pessoas com deficiências, pelas pessoas que não têm condições econômicas, pelas pessoas negras, pelas pessoas, as mais diversas pessoas que passam por tantas violências, muitas vezes até institucionais, não vai ter quem lute pelos seus direitos. Tá? Então, meu abraço a todos e a todas.